Oi, E aí? Somos somos Lia Lia e e Caio. Caio e vamos mostrar para vocês Um pouco sobre razão razão e e preocupação. proporção. Antes de qualquer coisa, temos que saber o que é razão e proporção. Exato. Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados. Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e construir uma relação entre elas. O conceito de razão está relacionado com o conceito de divisão. Dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente de A dividido por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B é chamado de razão. A representação de uma razão pode ser A dividido por B, A dividido por B em formato de fração. O próprio resultado é o mais usual, A por B no formato da fração. A é o numerador e B é o denominador. Como exemplo, a razão entre os números 20 e 5 pode ser escrita 20,5 20 sobre 5 ou 20,5 no formato de fração. Outro exemplo de fração é a porcentagem. Porcentagem é uma razão que tem o denominador igual a 100. Pronto, entenderam? Mas e a proporção? Ah, tinha esquecido sobre a proporção. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Portanto, tem-se uma proporção maior quando é observada a igualdade entre duas ou mais razões. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre os números C e D, dizemos que a seguinte igualdade é a proporção: A sobre B igual a C sobre D. Nesse caso, leia essa igualdade da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. É importante dizer ainda que A e D são chamados de extremos das proporções, e B e C são chamados de meios. Falamos sobre a razão e a proporção além de seus termos e condições. Mas não falamos sobre algumas propriedades deles e algumas opções para a pessoa que estiver montando a conta. Hey, eu ia falar isso agora, só para de me interromper. Para ficar um pouco mais organizado, eu vou listar as propriedades numéricas. Eu achei um monte de coisa na internet. Tayo, eu só não te desço a mão, porque o orçamento dessa bagaça é minúsculo e a gente não conseguiria animar isso em tão pouco tempo. Na verdade, nem tem dinheiro envolvido nisso. Meu Deus, os animadores nem fizeram um movimento para nossa boca, é só uma imagem estática. Ok, desculpa. Continuando. 1. Em toda proporção, o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Ou seja, se A igual a C, B igual a D. Então, A multiplicado por D igual a B multiplicado por C. Essa técnica é utilizada para o cálculo de proporções quando se tem apenas 3 dos números acima e é necessário descobrir o quarto. Por essa razão, esse cálculo é chamado de regra de 3. 2. Em toda proporção é possível trocar os extremos de lugar. 3. Em toda proporção é possível inverter duas razões e trocá-las de lugar. Portanto, as igualdades abaixo são verdadeiras e equivalentes. Ainda tem muito mais, mas não tem como falarmos tudo agora. Finalmente, final da dor e sofrimento. Bora comer. Seria bom yakisoba. Volte cá, temos que fazer as perguntas ainda. Só queria comer, Ave Maria. Você fala como se eu não tivesse fome. Bem, vamos para a primeira pergunta.